Você quer saber como é feito o cálculo do valor do auxílio acidente para você que tá no procedimento, né, para receber esse benefício ou que já recebe e quer fazer o cálculo para conferir se o valor que você recebe é o valor correto? Esse vídeo é para você. Meu nome é Mayara Noemi, sou advogada previdenciarista e faço parte da equipe do Vitório Neto Advocacia. Antes de entrar no cálculo, né, do auxílio acidente, eu preciso fazer um resumo para vocês para explicar, né, quem tem direito, como fazer esse requerimento, quais são os requisitos, enfim, fique comigo que até o final do vídeo você vai saber exatamente como fazer esse cálculo. O auxílio acidente está previsto lá no artigo 86 da Lei 8.213 de 91 e ele é um benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado quando, após a consolidação, né, das lesões do acidente, ele tiver sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para atividade laborativa habitual. Então, o que quer dizer? O auxílio acidente, ele é indenizatório porque ele não substitui o salário. Você vai receber o auxílio acidente junto com o seu salário, você não precisa parar de trabalhar. Ele é realmente um benefício indenizatório. E essas sequelas, elas precisam ser permanentes e precisam afetar a sua atividade habitual, a sua atividade laborativa habitual. Então, eu vou dar um exemplo para vocês prático. Eu sou advogada, certo? Eu trabalho muito digitando, eu digito demais. Imagina se eu sofro um acidente de qualquer natureza e perco um dedo. Com certeza, essa minha enfermidade, né, essa minha lesão vai afetar o meu trabalho, né, vai afetar a minha produção. Enfim, eu teria direito sim a receber o auxílio acidente, porque é um benefício de cunho indenizatório e que decorreu de uma lesão que afetou a minha atividade habitual. Pode ser, por exemplo, para uma pessoa que faz outro tipo de serviço que não vai afetar na sua atividade laborativa, isso vai ser determinado pelo INSS, mas você precisa entender que precisa ser resultado de sequelas permanentes. Então, pronto. Então, quem tem direito ao auxílio acidente? Tem direito à concessão desse benefício o empregado, seja ele urbano, rural ou doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Mas quem não tem direito a receber esse benefício? Não tem direito o contribuinte individual e o segurado facultativo, e nem o MEI, né? Então, esses segurados, eles não têm direito a receber o auxílio acidente. Já foi até discutido, né, em relação a trazer essa extensão do benefício a esses segurados, mas infelizmente não foi concedido. Então, se você é um contribuinte individual, se você é facultativo ou MEI, já fique ciente de que você não tem, né, realmente direito a receber esse benefício. Então, vamos lá. Quais são os requisitos para receber esse auxílio acidente agora em 2024? Eles são 4 requisitos. Você precisa ter a qualidade de segurado. O que é essa qualidade de segurado? É o vínculo que mantém uma pessoa física sob a proteção do INSS. Então, você precisa ser segurado do INSS para receber esse benefício. Você precisa ter sofrido um acidente de qualquer natureza, né? É um dos requisitos essenciais. A redução da capacidade parcial e definitiva, né, para o trabalho habitual. Então, é o exemplo que eu dei para vocês. Vocês precisam realmente ter uma lesão. E não precisa só perder membro, tá? Eu dei um exemplo que afetaria o meu trabalho. Mas pode ser uma pessoa que precisou, por exemplo, colocar um pino no joelho, enfim. Isso vai variar da enfermidade. Então, você precisa ter uma redução parcial da sua capacidade para o trabalho, né? E o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por que eu falo isso? Uma pessoa que já tem, né, levando como exemplo o que eu já tinha dado anteriormente, uma pessoa que já tem um dedo amputado, por exemplo, ela vai ter direito, antes de ser segurada em INSS, né, ela vai ter direito a receber o auxílio acidente? Não, porque precisa ter, um dos requisitos essenciais é ter o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Então, esses 2 requisitos precisam existir para a concessão do benefício. Então, você precisa ter sofrido um acidente e, a partir desse acidente, ter tido uma redução da capacidade.
é importante frisar para vocês que a legislação, ela não estabelece um grau. Como assim um grau? Não precisa ser uma lesão grave ou média, ou uma lesão tranquila, né? Uma lesão baixa. Então, você não precisa se preocupar em relação a isso. Claro que vai ser avaliado se essa lesão vai atrapalhar as suas atividades habituais, mas esse grau, né, esse índice não é estabelecido por lei. E vale lembrar para vocês também que o auxílio acidente, ele é um dos benefícios previdenciários que ele independe de carência. Então, você não precisa contabilizar suas carências, não tem um requisito de carência para a concessão desse benefício. Apenas a qualidade de segurado e os outros requisitos, né, que eu acabei de falar para vocês. E a partir de quando, né, eu tenho direito a receber esse auxílio? Qual que é a data de início? A data do início do benefício de auxílio acidente, ele é devido a partir do dia seguinte, o da cessação do auxílio doença, ou na data da entrada do requerimento, quando não precedido de auxílio doença. Então, se você é o mais comum, né? Uma pessoa recebe por um tempo o auxílio doença até a sua recuperação, e após a sua recuperação, né, a partir da data de cessação, no outro dia, ela já tem direito de receber o auxílio acidente. Mas não é um requisito você receber auxílio doença antes de receber o auxílio acidente. Então, pode ser que você faça o seu pedido diretamente de auxílio acidente. Então, você vai ter direito desde a data de entrada do requerimento. Então, são esses os dois marcos iniciais para o recebimento do benefício. E esse benefício pode ser cessado? Né? Às vezes surge essa dúvida, né? Eu vou receber esse auxílio acidente para o resto da minha vida? Não. Pode ser que sim, né? Mas tem 3 fatores que podem fazer com que seu benefício seja cessado. O primeiro dele é o óbito, claramente, né? O óbito do segurado vai fazer com que esse benefício seja cessado. A concessão de qualquer aposentadoria. O auxílio acidente, ele não é cumulável com a aposentadoria. Então, se você se aposentar, você não vai ter mais direito de receber o auxílio acidente. É um benefício importante o auxílio acidente porque ele integra o valor do cálculo do benefício. Então, por mais que você não receba esse auxílio, né, durante a sua aposentadoria, esse auxílio vai te ajudar a aumentar claramente a média da sua renda mensal inicial, porque ele vai integrar o valor do seu salário. E caso seja constatada a recuperação da incapacidade, né? Então, caso você seja recuperado da sua capacidade, que era para ser permanente, né, no caso, você vai ter o seu benefício cessado. E esse benefício ele é cessado após perícia médica, né? É importante ressaltar. Então, você vai ser convocado para uma perícia e caso essa perícia constate que você não tem mais direito ao auxílio, que a sua incapacidade que você se recuperou, né, da sua incapacidade, você vai ter o seu benefício cessado. E agora vamos para o que todo mundo quer saber. Qual o valor do auxílio acidente? Quanto que eu vou receber desse auxílio? Como que é feito o cálculo? E para eu responder isso para vocês, a primeira coisa que eu preciso perguntar é: quando aconteceu o acidente? Por que eu falo isso? Porque a lei ela está em constante mudança. E em relação ao cálculo do auxílio acidente, tivemos várias mudanças, né? Em 2019, em 2020, e a partir de 2020 a gente tem uma nova legislação que rege o cálculo do auxílio acidente. Então eu vou trazer para vocês aqui as três formas de cálculo, né, como é feito o cálculo a partir da data do acidente. Então você vai relacionar a data que aconteceu o acidente com a fórmula de cálculo, tá certo? Então vamos lá. Para acidentes que aconteceram antes de novembro de 2019, o cálculo da renda mensal inicial, que a gente chama de RMI, é feito da seguinte forma: 50% do salário de benefício do segurado. O que é esse salário de benefício? É a média dos 80 maiores salários desde julho de 94. Nos outros vídeos, com certeza vocês viram, né, esse marco de julho de 94. Por que é feita essa diferenciação do INSS? Porque foi a época que foi mudada a moeda. A gente começou a utilizar o real. Então, a gente começa a fazer os cálculos da Previdência a partir de julho de 94. Então, só explicando para vocês. Então, se seu acidente aconteceu em novembro de 2019 ou antes disso, o cálculo vai ser feito
50% do salário de benefício, que é feita a média do salário de contribuição desde julho de 94. Se o seu acidente aconteceu entre 2019 e 2020, esse cálculo é feito 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que o segurado teria direito. Então, assim, você vai fazer o cálculo como se você fosse aposentar por incapacidade permanente. Desse cálculo, você tira 50%, a metade do valor, e esse valor é o devido do seu auxílio acidente. Então, é o valor que você vai receber ou deveria estar recebendo se o seu acidente aconteceu de novembro de 2019 a 2020, abril de 2020. E a partir, de abril de 2020, o cálculo que rege, o auxílio acidente hoje em dia, o cálculo que é feito atualmente é da seguinte forma: 50% do valor do salário de benefício do segurado, que é a média dos 100 maiores salários de contribuição desde julho de 94. Então, para você saber qual valor você vai receber, ou se o valor que você recebe é o valor correto, você precisa primeiro entender qual a legislação que regia na época do acidente. E a partir disso, você vai saber o valor, e aí só é voltar um pouquinho e ver a fórmula de cálculo que eu ensinei para vocês. Temos também a possibilidade de receber o auxílio acidente rural, que esse auxílio acidente rural é devido aos trabalhadores rurais, que é 50% do valor do salário mínimo. Então, se você é um segurado rural, você vai receber 50% do salário mínimo como valor de auxílio acidente. E agora vamos a algumas perguntinhas que sempre surgem, quando a gente fala sobre esse tema. Eu posso acumular 2 auxílios acidentes? Por exemplo, eu tive 2 acidentes de qualquer natureza e tive 2 reduções de capacidades laborais, de capacidades habituais laborais. Eu posso receber 2 auxílios acidentes? E a resposta para isso é não. Você não pode receber, não pode acumular esse benefício, não pode receber 2 auxílios acidentes. Porém, é possível que o segurado opte pelo novo benefício. Como assim? Eu falei para vocês que o valor do auxílio acidente, ele integra o salário, certo? Então, se você recebe auxílio acidente, você já recebe auxílio acidente e você tem um novo acidente, você tem direito à atualização desses cálculos. Então, provavelmente, o benefício que você vai receber, o segundo benefício, ele vai ser de um valor maior, O valor do auxílio acidente do segundo benefício vai ser maior. Então, você pode fazer essa escolha de receber o segundo auxílio acidente. Então, você não pode receber os 2, mas você pode escolher receber o de maior valor, a partir da atualização desses cálculos. Então, não é possível acumular esses 2 benefícios, E agora eu preciso trazer para vocês algumas diferenças para ficar claro. Tem alguns benefícios da Previdência Social que as pessoas confundem muito. E é relacionado com esse tema que a gente está conversando aqui, Então, o auxílio acidente, o auxílio doença e o auxílio doença acidentário, Então, eu vou explicar para vocês, basicamente, Só para vocês entenderem mesmo a diferença de cada um. O auxílio doença, ele é aquele auxílio que é devido para aquele segurado que teve uma incapacidade para o trabalho temporária, por prazo superior a 15 dias. Então, se você teve algum motivo de doença que fez você se afastar do trabalho por mais de 15 dias, você tem direito ao auxílio doença, é um benefício temporário, certo? Para esse benefício tem os requisitos, comprovar a qualidade de segurado, a carência mínima de 12 meses. Nesse caso, é pedido carência, Como eu falei para vocês, no auxílio acidente não pede carência, então tá aí uma das diferenças, Nesse auxílio doença você precisa comprovar a carência e é um benefício temporário. E o valor desse benefício é 91% do salário de benefício, tá? O outro auxílio que a gente tem, que é muito, que as pessoas confundem muito, é o auxílio doença acidentário. Nesse auxílio, exige a incapacidade para o trabalho por prazo superior a 15 dias. No entanto, nessa hipótese, deve ser comprovado que a doença que gerou a incapacidade para o trabalho decorre de um acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, é um benefício que é devido em relação a acidentes de trabalho, certo? O primeiro auxílio doença não, é doença de qualquer natureza. Nesse benefício de auxílio doença acidentário,
doenças, né, relacionadas ao trabalho. Por que é importante saber essa diferenciação? Porque os requisitos para concessão são diferentes e o cálculo de benefício, né, o valor que você vai receber é feito de forma diferente. Então você precisa saber qual que é o auxílio que você vai precisar, qual é o benefício correto do INSS, para te dar uma segurança de que você está recebendo o benefício certo com o valor certo. E temos o último benefício, que é o auxílio acidente, que decorre de tudo aquilo que a gente já falou, né? A incapacidade permanente e não precisa de carência, e você precisa ter, né, essa incapacidade que te afete nas suas atividades habituais laborativas. Então, como que eu posso solicitar o auxílio acidente, né? Depois de eu explicar para vocês tudo, como fazer, né? Quais são os requisitos, se você tem direito, quem não tem direito, como fazer o cálculo. Agora eu vou explicar para vocês como fazer a solicitação desse benefício. Importante dizer que, antes de tudo, eu falei para vocês todas as diferenças que existem, certo? Eu falei para vocês que tem um marco inicial, eu falei para vocês que o cálculo é feito de forma diferente, eu falei que existem benefícios que às vezes são confundidos, mas eles são totalmente diferentes. Então é importante você procurar um profissional que seja especialista, que ele vai saber direcionar exatamente o benefício que você tem direito, o benefício que você precisa, e vai te assegurar que você vai receber esse benefício com o valor correto. Então, por mais que você consiga fazer essa solicitação sozinho, eu não recomendo, porque eu já falei aqui, né, diversas vezes em outros vídeos, que existem muitos erros do INSS, né? O INSS realmente ele comete muitos erros. E para que você não seja, né, mais uma estatística desses erros, para que você não seja lesado pelos erros do INSS, o ideal é que você procure realmente um advogado especialista, que ele vai saber te direcionar e vai saber o que fazer até quando o benefício for negado. Imagina você ter direito ao benefício, você fazer seu requerimento sozinho, aí você tem direito ao benefício, o benefício é indeferido e aí você não sabe o que fazer, né? Você tendo um advogado para te acompanhar, ele vai saber recorrer e até mesmo ir para a justiça caso seja necessário, para que você consiga o seu direito. Então, para fazer essa solicitação do benefício, você pode fazer sozinho, não recomendo, mas você pode, através do portal, né, do INSS, ou através do 135. Você liga no número 135 e agenda a perícia, né, faz a solicitação do benefício e vai agendar a perícia médica. E aí, agora, a última pergunta, né, o último trecho desse vídeo para vocês o auxílio acidente, ele passa pelo pente fino? E eu preciso dizer para vocês que sim. O auxílio acidente ele pode passar pelo pente fino, né? Nesse caso, o segurado ele vai receber, né, o beneficiário ele vai receber uma notificação para comparecer ou agendar uma perícia médica de revisão. E é muito importante que, caso você seja chamado, você tenha toda a sua documentação médica atualizada do período que recebeu o benefício, né, para que você possa constatar que realmente durante todo o período que você recebeu o benefício, você possuía a sua incapacidade. E fique atento que já foi definido em lei que os beneficiários do auxílio acidente que recebem esse auxílio há mais de 10 anos, eles estão isentos do pente fino. Então, se você recebe esse benefício do auxílio acidente há mais de 10 anos, você está isento, você não vai ser chamado para comparecer, né, a essa perícia médica para comprovar ou não se você ainda tem direito ao benefício. Então, se você já recebe esse benefício há muito tempo e você for chamado, né, há mais de 10 anos e for chamado para comparecer à perícia médica, procure um advogado para você saber os seus direitos, tá certo? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e fica ligadinho que aqui vai ter muito conteúdo para vocês.